Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui e concluímos mais uma carta de Paulo, aqui no caso a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o nosso devocional está no capítulo 7, indo até o capítulo de número 13, e o tema do nosso devocional é: não deixe faltar a humildade. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5, que diz: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém. Queridos, estamos aqui na segunda carta e quando nós entendemos o contexto das cartas, qual é o pano de fundo, qual é o contexto, qual é a situação demandada para que a carta seja escrita, aleluia, vai ficar mais fácil de nós compreendermos as palavras do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando alguém escreve uma carta, com certeza ela tem algo em mente, e no decorrer dessa carta isso vai ficar subentendido ou claro sobre o que pretende com aquela carta. E nas epístolas, não são diferentes, com as epístolas não são diferentes. Aqui na segunda carta de Paulo, eu quero falar para você primeiro o contexto, para que nós possamos responder aí o tema do nosso devocional, amém? Pois bem, veja só, como eu disse, o tema é: não deixe faltar a humildade. Pois bem, nós vimos que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é carregada de orientações em virtude de problemas que a congregação está enfrentando. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, ele tem em mente as orientações com relação a diversos problemas que eles estão enfrentando e até com relação a comportamentos que estão, na verdade, na contramão de uma vida que vai glorificar o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, quando ele chega na sua segunda carta, na verdade a segunda carta, ela, embora chamamos ela de segunda carta aos Coríntios, ela não é a segunda carta. Lá no capítulo 2 de 2 aos Coríntios, Paulo dá a entender que ele escreveu algumas cartas mais curtas e que ele já tinha enviado essas cartas previamente para eles após a primeira carta, melhor dizendo. Então, ou seja, entre a primeira carta de Paulo e a segunda carta, houveram pelo menos aí, segundo os estudiosos da palavra, pelo menos duas cartas curtas, mais breves, que foram enviados aos Coríntios. Quais foram, qual foi o propósito dessas cartas que estão aí na interseção dessas, entre a primeira Coríntios e segunda Coríntios? É o fato de que na primeira carta, quando ela chega aos Coríntios, ela não é bem aceita e alguns não vão gostar da forma que Paulo vai tratar eles, porque ninguém na verdade gosta de ser exortado quando está errado, essa que é a verdade. E isso prova que ninguém tem humildade. Quem se fica chateado quando é exortado é porque não tem humildade. Essa que é a verdade. Amém? Quem consegue entender isso? Ah, mas eu sou humilde. Não, se você suporta a exortação, você é humilde. Se você não suporta, você não é humilde. Simples assim. E eu quero dizer que todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, temos as nossas faltas de humildade, seja falta de humildade de forma leve, moderada ou severa. Às vezes estamos ali entre o mediano, que Deus nos ajude a termos uma humildade que esteja aí no estágio leve, digamos assim, de aceitação. Quando eu falo leve, é que aceita mais a exortação. É nesse sentido que eu quero dizer. Pois bem, então, alguns vão reconhecer também, claro, os teólogos vão dizer que alguns vão aceitar a exortação do apóstolo Paulo, e aqueles que não aceitaram vão ficar meio que de mal com o apóstolo Paulo, e os que aceitaram vão reconhecer que estavam errados e vão propor ao apóstolo Paulo uma reconciliação, e vão aceitar e querem se reconciliar com o apóstolo Paulo. E é que 2 Coríntios é que vem pontuando toda essa questão, desde a primeira carta, 1 Coríntios, como a segunda e talvez até uma terceira carta que Paulo envia, uma segunda ou até terceira carta que Paulo envia no intervalo entre 1 e 2 Coríntios. Pois bem, tanto é que isso faz total sentido, porque o apóstolo Paulo fala que já tinha escrito a eles antes dessa carta, nessa 2 Coríntios, e Paulo fala que inclusive ele perdoa eles para que Satanás não ganhasse espaço entre eles, porque Paulo ainda fala, porque nós não relativizamos os seus desígnios. Olha só. Pois bem, o que na verdade está acontecendo aqui é um problema de desonra também com relação ao apóstolo Paulo. Nós que somos
líderes, nós já fomos tidos como fracos para muitos discípulos até. Ou as pessoas criam expectativas erradas. E exatamente, queridos, aqui é o centro dessa carta aos Coríntios. É nessa carta de Paulo aos Coríntios, nessa segunda carta, esse é um dos centros da sua mensagem. Corrigir as nossas perspectivas à luz da verdadeira mensagem de Cristo. A verdadeira mensagem que Cristo nos deu. Então, veja só que interessante. Pois bem, então Paulo vai trazer essa questão do contexto que eles precisam realmente enxergar o evangelho como deve ser visto. Então, na verdade, eles estavam desprezando também o apóstolo Paulo. Por quê? Porque é bem provável que o apóstolo Paulo tivesse uma imagem humilde. Agora, preste bem atenção no que eu quero falar para você. Não quer dizer que alguém que anda de forma humilde, até aparentemente jogado, quer dizer que é uma pessoa que serve a Deus. E não é isso. Isso não quer dizer nada. Mas também tem pessoas que escolhem viver de forma humilde, simples, e que muitas vezes hoje, no nosso dia atual, nós somos levados a desprezar. Somos levados a não ver importância nessa pessoa, porque a minha perspectiva é que uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ter bens materiais, ela tem que ter carro, ela tem que ter uma formação, assim. Ou seja, eu condiciono, se ela tá no Instagram pregando, se ela tá no YouTube pregando, não que não possa, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente só parece que atribui valor àquele que é um verdadeiro servo de Deus se ele tiver essa perspectiva, se ele tiver milhões de seguidores e tudo mais. E não julgamos a pessoa pela real justiça, pela humildade, por exemplo. E isso eles não estavam reconhecendo no apóstolo Paulo. Por quê? Paulo vai citar que um dos desprezos que ele estava recebendo era que eles estavam aceitando, lá na igreja aos Coríntios, falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos, eles tinham uma imagem de pessoas que eram mais sábias, porque se vestiam melhor, tinham inclusive poder aquisitivo maior. Então, eles falaram, esse apóstolo Paulo, ele se veste todo estranho, quer ficar chamando a nossa atenção. Então, alguns desprezaram o apóstolo Paulo por conta disso. E aí Paulo vai dizendo assim, olha, mas presta atenção no seguinte, quem foi que fundou essa igreja? Foi baseado em quê? Baseado na humildade que eu vos apresento. Foi por essa humildade que a igreja nasceu. E hoje vocês estão me desprezando. Então, você vê que existem muitos contextos dentro da carta de Paulo, aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como eu disse, que não é a segunda carta, mas ela se tornou uma segunda carta de forma padronizada porque ela talvez traga mais conteúdos em consonância às duas breves cartas que foram escritas ali no intervalo entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pois bem, aí o que acontece aqui como é interessante? Paulo também vai bater na tecla, que é o seguinte, nós precisamos viver nessa regra. Qual é essa regra? É a regra da humildade. E essa regra da humildade, ela só pode ser manifestada quando de fato eu demonstro o amor que Paulo nos ensina. Então, quando eu sou humilde, eu vou amar. Eu amo porque eu sou humilde e sou humilde porque amo. Amém? E tendo isso, eu não vou julgar por critérios meramente exteriores. Então, Paulo, por exemplo, vai nos trazer algumas questões aqui que faltava a eles essa humildade. Inclusive, Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos. Eu acho que isso aqui é interessante, os falsos líderes, que se vangloriavam em coisas exteriores. E Paulo vai até ironizar a forma como eles estavam aceitando eles, os falsos líderes. Paulo vai usar a seguinte ironia, poxa, se eu quiser me gloriar de forma externa, eu posso. Tá bom, então eu vou me gloriar de forma externa. Eu fui fariseu, eu andei com Jesus, eu via Jesus, eu recebi e recebo revelações de Jesus. É para se gloriar externamente? Então bora se gloriar então, se é isso que vocês querem, então bora se gloriar. Eu conheço um homem que subiu aos céus, esteve lá, e esse homem ele tá falando de si mesmo, e viu e ouviu coisas inefáveis, que não é permitido a nenhum homem falar. Então essa é para se gloriar nas coisas externas, então bora se gloriar. E se eu me gloriar nas coisas externas, eu estou muitos anos à frente desses que se gloriam em coisas pequenas que vocês... É ridículo o que vocês estão fazendo, se gloriando nisso. Vocês não percebem a forma ridícula que vocês estão julgando as coisas? E é por isso que Paulo fala, olha, na verdade, vocês não estão andando nessa regra. Por isso que ele vai falar aqui no texto básico que eu coloquei, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis firmes. Provai a vós mesmos ou não conheceis que Jesus está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Então aqui Paulo fala também da falta de capacidade de examinar a si mesmo. Aquele que não é humilde, ele não examina a si mesmo. Eu não estou dizendo, irmãos, que não existe nenhum pingo de humildade na gente. Não é isso. O que eu estou falando é que talvez falta humildade pra gente. Talvez estamos tão em déficit com a nossa humildade. Talvez temos uma humildade leve, moderada e até severa. Longe da humildade, eu quero dizer, Estamos severamente longe da humildade. Alguns moderadamente longe da humildade.
talvez alguém levemente longe da humildade. Isso não quer dizer que não tenha humildade, amém? E alguém 100% que não tem humildade, eu acho que não existe. Eu acho que uma certa humildade todo mundo tem, mas nós precisamos nos aprofundar mais numa vida humilde. E aí, queridos, eu concluo dizendo duas coisas para vocês. A primeira é que para os coríntios faltava muito essa regra, essa humildade. Por que faltava humildade? Porque, de fato, eles não viviam o amor. A perspectiva deles está errada. Como Paulo vai dizer, Jesus sendo rico se fez pobre para vocês. Então, vocês não têm nada, vocês querem ser alguma coisa. Você está entendendo? É meio que isso que Paulo está falando para eles. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui Paulo vai dar a ideia daquilo que nós chamamos de cruciforme. O que é cruciforme? É você ter uma vida baseada na forma da cruz, na forma de uma vida de renúncia. Por exemplo, assim, para você entender esse segundo ponto, eu concluo essa palavra. Veja bem, quando Cristo estava crucificado, nosso Senhor estava pregado na cruz, todos ao redor dele, ou quase todos, estavam desdenhando dele, criticando, falando, rindo da cara dele. Mas ele estava crucificado e ninguém pregou ele ali. A Bíblia diz que ele voluntariamente se colocou na cruz. Por isso que aqui o texto que eu falei também, que é o versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Então veja, ele estava ali, ele voluntariamente se entregou em fraqueza, ou seja, esse voluntariado é a fraqueza. Então, Paulo vai falar nessa mesma perspectiva em outras passagens aqui mesmo em 2 Coríntios, quando Paulo fala bem assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque eu renunciei debater, brigar, revidar a afronta. E quando eu renuncio a isso, é só assim que o poder dele vai se aperfeiçoar em mim. Então, olha que comparação interessante. Quando Paulo está explicando isso, nós vamos ver a imagem de nosso Senhor crucificado. Como eu disse, voluntariamente ele se entregou. Da mesma forma, imagine o seguinte agora. Imagine você e eu estamos crucificados. Literalmente, você está pregado numa cruz. A sua mão está pregada, os seus pés estão pregados e você está todo machucado, preso numa cruz. Imagine isso. Imaginou? Imagine por um momento. Beleza. Espero que você tenha conseguido imaginar. Se você estiver crucificado ali, se alguém rir de você, você não tem como descer da cruz. Se alguém magoar você, você não tem como descer da cruz. Se alguém xingar você, você não tem como descer da cruz. Se alguém chegar e bater ainda mais em você crucificado, você não tem como sair da cruz porque você está pregado na cruz. Você está entendendo isso? Da mesma forma é que nós devemos viver. E é difícil viver isso, mas é isso que Paulo está propondo para os coríntios e está propondo para mim e para você. Por isso que ele vai dizer lá em Gálatas, eu já estou crucificado. Quando Paulo está dizendo que já está crucificado com Cristo, não quer dizer que ele não sofre, não. Só que ele está renunciando revidar, ele está renunciando vencer as coisas na carnalidade dele. Você consegue entender isso? Querido, se você, e eu concluo essa palavra agora, se você trouxer essa mesma regra de humildade, entendendo o que é estar crucificado, você nunca vai conseguir revidar, você não vai conseguir xingar, bater, se magoar com ninguém. Você não só está crucificado, mas você voluntariamente se crucificou. Ou seja, quer falar mal? Que falem. Quer revidar? Que revidem. Querem me humilhar? Que me humilhem. Não me reconhecem? Tudo bem, sem problemas. E Paulo está dizendo assim para eles, olha, se vocês olhassem para mim, vocês não iriam dizer que eu sou fraco, porque foi em fraqueza que nosso Senhor tornou vocês ricos.